A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Um bom dia a todos. Hoje, nosso 10º dia do nosso propósito de 21 dias de jejum e oração, o jejum do discípulo, para que Deus levante uma igreja de discípulos no nosso meio, em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer um texto bem conhecido por todos, temos falado amplamente sobre ele nesses últimos cultos. Está lá em Atos 2, do 42 até o 47, quando a palavra de Deus nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quando nós somos alertados pela urgência da adoção de um discipulado efetivo na igreja, quando nós entendemos que de fato precisamos viver o discipulado na nossa igreja, geralmente achamos que a solução está em uma nova estrutura que deve ser montada dentro da nossa igreja, ou uma série de estudos ou livros que nós precisamos ter para levar e trazer encargo no coração dos membros para fazer isso. Mas a gente precisa enxergar que o discipulado não é um programa da igreja. Porque se enxergarmos o discipulado, os pequenos grupos e principalmente os relacionamentos discipuladores como mais uma atividade da igreja, mais um programa da igreja, na verdade estaremos caminhando em círculos e não fazendo nada diferente do que temos feito até hoje. Mas precisamos enxergar como um ministério, como um estilo de vida, uma maneira nossa de viver todos os dias. Isso é ser cristão, é fazer discípulos de todas as nações. Foi para isso que o Senhor nos chamou. A palavra de Deus nos fala em 1 Pedro 2,9 que Ele nos faz raça eleita, sacerdócio real, um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com um fim, com um propósito de anunciar as boas novas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, há um propósito de sermos cristãos e não um propósito pessoal apenas de sermos salvos. Isso é glorioso, mas o propósito é que, uma vez que somos salvos, levemos outros ao conhecimento das boas novas do Evangelho. Muitas pessoas concordam e que a grande comissão é uma ordem, um imperativo que nós não podemos nos esquivar. Não há um plano B, uma opção para a igreja. A igreja precisa responder à grande comissão. Porém, a falta de compreensão do que realmente significa essa grande comissão é o que com certeza é o fator número 1 para que as pessoas não saibam como fazer essa grande comissão. Não saibam como desempenhar no seu dia a dia. Então, nós precisamos entender como que essa grande comissão deve ser vivenciada e não somente implementada nas nossas igrejas. A primeira barreira que nós nos acostumamos nas nossas vidas é que nós nos acostumamos tanto com igrejas baseadas unicamente em programas e estruturas, o que nós estamos estudando no domingo pela manhã. A treliça é muito bem feita, muito bem montada, e a gente cai no erro de achar que tudo que for realizado na igreja tem que começar primeiro com uma grande treliça por trás. Isso é engano. A grande comissão vem da vida para a estrutura e não da estrutura para a vida. Outra barreira que nós temos também na nossa vida é encarar a grande comissão como uma obrigação pesada, mais um fardo, mais uma atividade na igreja, uma obrigação a ser realizada, que não é motivada pelo amor e pela compaixão. E aí é quando nós falhamos muitas vezes, porque esse fardo vai se tornar pesado, cansativo. Nós vamos criar 2 tipos de grupos dentro da igreja, aqueles que respondem à grande comissão e os que não respondem, e passamos uma ideia errada para cada um dos nossos membros. Nos 2 casos, nos 2 equívocos, temos a tendência de realizar essa tarefa, entre aspas,
de maneira mecânica e com o intuito apenas de nos livrarmos de um peso ou de uma responsabilidade ou de uma cobrança do pastor ou do líder. Jesus não fez discípulos nas horas vagas. Ele estabeleceu isso como seu estilo de vida, como a sua agenda, como a sua maior prioridade. E se ele fez, nós podemos fazer também. No seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na sua família, o nosso estilo de vida é fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso compromisso diante de Deus. Não é mais uma tarefa, uma atividade da igreja local, mas sim a maneira pela qual a igreja local vive e caminha nessa terra. Que possamos entender isso. E eu quero propor 2 alvos de oração para o dia de hoje. Primeiro, para que haja uma mudança de mentalidade em cada um de nós, em cada membro da nossa igreja, quanto ao discipulado. Segundo, para que possamos viver um estilo de vida que priorize a grande comissão, que a nossa agenda, as nossas tarefas diárias, a nossa maneira de viver priorize a grande comissão. Que seja assim em nome de Jesus. Que Deus te abençoe no dia de hoje e à noite teremos nosso culto de oração, estudaremos o livro de Apocalipse e estaremos orando também por esses alvos. Deus te abençoe em nome de Jesus.